Boa noite, meu amigo, minha amiga. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Hoje é o segundo dia da nossa Semana Santa com o tema Restaurados em Cristo. E ontem nós tivemos a participação de muitas pessoas, algumas de perto, outras de longe. E eu tenho certeza que todas, de alguma forma, ouviram um pouquinho Deus falar com você. Cristina, será que hoje também vai ser bênção? Boa noite a todos queridos, vai ser muita bênção. Deu para perceber o que Deus tem revelado para a gente essa semana, né? Você tem sentido que Deus quer falar com você? Você está disposto a abrir o coração a Deus e ouvir as suas palavras? Eu quero deixar um texto com você maravilhoso para nós nos inspirarmos. Está em Romanos 8, 38 e 39 e diz assim: Estou convencido de que nada poderá jamais nos separar do seu amor. A morte não pode, nem tampouco a vida. Os anjos não o poderão, e todas as forças do inferno não poderão afastar de nós o amor de Deus. Nossos temores pelo dia de hoje, nossas preocupações sobre o dia de amanhã, ou o lugar onde estivermos, bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, nada, jamais será capaz de separar-nos do amor de Deus. Amém, queridos. Cristina, que caixinha é essa que está aí do lado? É a nossa caixinha de pedidos e oração, né? Olha só, nossa caixinha de oração. Muitas famílias aqui do nosso distrito, das igrejas que a gente cuida, ganharam uma caixinha dessa. E vocês estão orando, né? Isso mesmo, é para você com a sua família, antes de começar o nosso programa, usar essa caixinha, você que ganhou, né? Você usa essa caixinha, você coloca o seu pedido de oração ali dentro, tá bom? E agora nós vamos orar também, né, Cristina? Vamos orar não só pelos nossos pedidos, mas também pelos pedidos das pessoas, né? Você que talvez não ganhou a caixinha de oração, você pode colocar lá nos comentários, coloque lá nos comentários do vídeo, né? Coloque lá o seu pedido de oração, para que a gente depois pegue ele, escreva ele e coloque dentro da nossa caixinha aqui também, tá bom? Então, vamos orar? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Querido Deus, obrigado mais uma vez porque o Senhor nos deu a condição necessária para que pudéssemos agora ter esse momento especial contigo. Por favor, que teu Espírito Santo abençoe a todos nós para que a tua palavra encontre guarita em nosso coração. E agora, Senhor Deus, também colocamos todos os pedidos de oração que estão nas caixinhas, que também estão no coração das pessoas que nos assistem nessa noite, que o Senhor possa realizá-los conforme o teu querer. Agora, por favor, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para a mensagem de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Cristina, você acha que nós deveríamos louvar mais uma vez? Nossa, sim, louvar com todo o nosso coração. E a música tema desse ano está maravilhosa. Eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti uma emoção muito grande só do primeiro dia que eu ouvi. Imagine quando nós soubermos cantá-la, né? Então vamos aprender, vamos ouvi-la mais uma vez para juntos, né? Aprendermos a louvar o nosso Deus. Se humilhou, imenso é
ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Que maravilha louvar a Deus, não é mesmo? Esse hino realmente ele ficou muito inspirador, né? Agora eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para mais uma história da atuação de Deus na vida de uma pessoa. Assista comigo esse maravilhoso testemunho do que o poder de Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia ir morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou pra Praça da Sé. Comecei a ir pro centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que posso imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, aí eu peguei e falei para ele, ó, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. De todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De 80 anos, né? A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas
estruturada, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. É isso aí, meus amigos. Olha só, queria dizer para as pessoas que aceitaram o convite para estar conosco, para participar dessa Semana Santa, que nós temos orado muito por vocês. E eu tenho certeza que não é fácil tirar um pouquinho do nosso tempo, muitas vezes, para dedicar-nos às coisas espirituais. Sempre algo tenta atrapalhar, não é mesmo? Mas eu queria dizer para você uma coisa, persista nessa sua luta para permitir a palavra de Deus chegar até você. Continue firme conosco ao longo dessa semana. E agora então vamos ao tema de hoje da nossa meditação. O tema da nossa meditação é restaurando o interior e o exterior. Ontem vimos que o Domingo de Ramos, ele conta a história de Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus fora aclamado como um verdadeiro rei para a multidão. E aprendemos que ainda hoje Jesus quer reinar na nossa vida. Hoje nós vamos analisar a segunda-feira da Paixão. Na segunda-feira da Paixão, 3 episódios interessantes aconteceram. Um é onde Jesus amaldiçoa uma figueira. O outro é onde Jesus realiza ali a purificação do templo. E um terceiro episódio é onde Jesus se retira da cidade. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia. Pegou a sua Bíblia? Eu já estou com a minha aqui. Olha só, você tem que estar com a sua Bíblia aí, ó. Olha lá, tá vendo? Esteja com a sua Bíblia agora, nesse momento. Pega lá, corre lá. Dá tempo aí de pegar? Pegou? Já abriu aí? Então abre agora no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Miqueias, capítulo 7, verso 1 e 2. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na espiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. Queridos, esse texto mostra Deus querendo procurar frutos em uma figueira, mas ele não encontra. Porém, o texto ele é muito forte, porque, na verdade, é como se Deus estivesse procurando frutos na vida do seu povo. Israel, ou o povo de Deus, em vários momentos no Antigo Testamento, é representado por uma figueira, como lá em Jeremias 8, verso 13, Oséias 9, 10, Naum, capítulo 3, verso 12. Agora, queridos, os frutos aí representam as boas obras que estavam em falta. Então, vamos ver agora o texto de Marcos, capítulo 11, verso 12. Olha só que interessante. Nós vimos então no Antigo Testamento o povo de Deus sendo representado por uma figueira, ok? Lembre-se disso. Uma figueira que não dava frutos.
E nós vimos que esses frutos eram as boas obras do povo de Deus, principalmente os líderes religiosos. Agora, uma cena muito interessante acontece em Marcos capítulo 11, verso 12 ao 14. Vamos ler. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Que interessante, não é mesmo, meu amigo e minha amiga? Parece que, na verdade, Miqueias estava profetizando esse momento especial que aconteceu aqui com Jesus e os seus discípulos. Veja, Jesus ele nunca havia amaldiçoado algo da natureza. Jesus ele é criador da natureza. Agora, é interessante que ele olha uma árvore e pela folhagem daquela árvore, ela aparentava dar frutos. Ela tinha a aparência de ter frutos. Porém, quando Jesus chegou lá e procurou, não havia nenhum sequer. Ah, queridos, ali Jesus aproveitou para ensinar uma lição. É uma árvore que ela serve como um símbolo. Símbolo do povo de Deus. E principalmente dos líderes religiosos da época de Jesus. É como se Miqueias tivesse profetizado aquela cena centenas de anos antes de acontecer. E agora Jesus então aproveita aquela oportunidade, aqueles discípulos olhando para aquela figueira, aquela árvore representando o seu povo, e Jesus procura um fruto nela e não tem. E agora eu quero convidar você para acompanhar comigo um relato de Mateus capítulo 7. Por quê, queridos? Porque os frutos revelam quem nós somos. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Que texto forte, né, queridos? Veja, Jesus ele fala que ter uma religião não é suficiente. Se eu e você apenas tivermos uma religião, porém sem boas obras, Jesus nos ensina que de nada vai adiantar isso. Aliás, queridos, a Bíblia aqui nos mostra que nem mesmo sinais e milagres podem fazer com que Deus aceite o nosso coração se nós não tivermos boas obras. Deus muitas vezes pode olhar para uma pessoa que se diz um verdadeiro religioso e falar, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. É forte isso, irmãos, porque aí o texto fala de pessoas que fazem milagres em nome de Jesus. Mas se a pessoa não tiver boas obras, de nada adianta. A verdade é que, analisando esse texto, queridos, a verdade é a seguinte. Pode até acontecer de uma pessoa que não é cristã ter boas obras.
Tem muita gente que nunca conheceu Jesus, que nunca foi em igreja nenhuma, que não quer saber de Jesus, mas que tem boas obras. Isso pode acontecer. Mas o contrário não. É impossível uma pessoa ser cristã e não ter boas obras. Você pode ser um ateu e ter boas obras, mas você não pode ser um cristão sem ter boas obras. Queridos, nós vimos até aqui, então, a parte exterior do ser humano quando ela falta. Quando, às vezes, o ser humano se veste com uma boa aparência de cristão, mas falta as boas obras, não é mesmo? Então, agora eu quero mostrar para vocês o outro texto que aparece aí na segunda-feira da Paixão, agora falando do interior. Vamos ver? Olha só o que diz lá em Marcos capítulo 11, do verso 15 ao 17. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Queridos, deixa eu esclarecer uma coisa. Era normal que naquele tempo houvesse comércio lá no templo. Era normal e eu vou explicar o porquê. Você deve lembrar que os adoradores, quando iam até o templo e levavam a sua oferta, principalmente oferta de animais, o sacerdote ele examinava a oferta para ver se não tinha defeitos. Lembra-se disso? Pois é. Imagine agora uma pessoa vindo de longe, viajando, e de repente o seu animalzinho que ele cuidou tantos meses para poder levar até o templo, viajou lá, quem sabe, 500 quilômetros, né? E naquele tempo não tinha carro. Você deve lembrar que as viagens demoravam muito e as pessoas vinham de longe mesmo até Jerusalém, lá no templo. E quando, imagina que a pessoa está chegando perto do templo, alguém rouba o seu animalzinho, ou então o seu animalzinho se machuca e agora então ele é rejeitado. Então era normal que houvesse esse comércio. Por quê? Porque era uma forma de garantir que o adorador pudesse ofertar a Deus. Só tem um problema. O comércio, a princípio, ele era realizado do lado de fora do templo. Mas infelizmente, com o passar dos anos, na época de Jesus, o comércio se instalou no templo, dentro do templo. Tem coisas, queridos, tem coisas que não podem acontecer dentro do templo. Ali era o átrio externo do templo. Alguns chamavam de átrio dos gentios. Esse átrio dos gentios, queridos, era o local onde as pessoas que não eram de sangue judaico podiam entrar. Por quê? Porque até aquele local uma pessoa não judia podia entrar. Depois, num outro nível do templo, somente pessoas de sangue judeu podiam entrar. Então imagine aqui agora comigo, irmãos, esse local onde qualquer pessoa que quisesse ir até ofertar a Deus, quisesse entrar no templo, era um local que qualquer pessoa podia entrar, buscar a Deus lá. Talvez pessoas vindo de outras nações, de outras nacionalidades, quisessem ir adorar a Deus lá no templo dele. Como disse Jesus, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ali seria o local de evangelização. E infelizmente se tornou um local de comércio.
começaram a mercadejar dentro do templo. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Que o povo de Deus naquele tempo, e principalmente os líderes religiosos, eles estavam corrompidos por dentro, por meio desse relato bíblico, e também corrompidos por fora, por meio do relato da árvore que não dava fruto. Tanto a adoração daquele povo estava corrompida, como as suas atitudes também. Eles já não representavam mais Deus na sua vida. E Jesus queria realizar uma obra por completo, restaurando a verdadeira adoração, porque não adiantava também ter boas obras e não ter uma adoração verdadeira. Então Jesus queria restaurar tanto as boas obras como a verdadeira adoração. E é isso que Ele quer fazer também na nossa vida, na sua vida. Eu e você precisamos adorar a Deus da maneira correta. Eu e você precisamos fazer da vontade de Deus a nossa vontade. E assim, replicarmos as boas obras de Jesus na vida das pessoas. Porque quando Jesus fazia o bem para as pessoas, Ele deixava o exemplo para mim e para você ainda hoje. Ele realizou a purificação do templo para mostrar que somente através dele o ser humano pode ter a sua natureza transformada. Uma natureza pecadora, um coração corrompido em um coração santificado por Deus e justificado pelo sangue de Jesus. Querido amigo e querida amiga, permita que Jesus limpe o seu coração. Permita que Jesus transforme a sua vida e coloque o amor dele no seu coração para que você tenha boas obras também, para que você realize atos de bondade para as pessoas que estão à sua volta. Como é que tem sido a sua vida lá no seu trabalho? Como é que tem sido a sua vida em casa? Será que as pessoas conseguem ver em você uma pessoa boa? Jesus quer transformar o seu coração. E hoje Ele está apelando para você permitir Ele realizar a purificação do seu templo, do seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Convide hoje Jesus para entrar na sua vida e fazer essa limpeza. Que Deus possa te abençoar. Esse é o meu desejo para você. Mas antes de orarmos, nós iremos ouvir uma mensagem musical que foi preparado para você com muito carinho. Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o teu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória, pelo que fez por mim. Com seu sangue
A Deus seja glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar o meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor falou conosco por meio da sua palavra. Hoje o Senhor nos mostrou que deseja nos restaurar por dentro e por fora. Precisamos, Senhor Deus, da atuação de Jesus no nosso coração, pois por nós mesmos nós não conseguimos. Ele é o único que tem poder para entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. E agora, por favor, que o Senhor possa abençoar todos aqui que estão me ouvindo, cada um nas suas lutas e necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aguardo vocês amanhã no mesmo horário.